Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Prazer, se você ainda não me conhece, meu nome é Gustavo e aqui no canal a gente fala um pouquinho sobre finanças e investimentos. E provavelmente você já deve ter escutado falar dos certificados de recebíveis do agronegócio, ou você já provavelmente teve a curiosidade ou já quis investir no agronegócio. E saiba que a renda fixa, os títulos de crédito privado, denominado CRA, podem sim ser uma porta de entrada para você investir nesse segmento. E esse segmento é interessante, ele tem algumas características interessantes. Os CRAs são um dos títulos que mais entregam rentabilidade na renda fixa. E se você quiser saber tudo e ainda depois analisar um CRA junto comigo, um dos últimos CRAs que foram emitidos aí no mercado, fique comigo até o final desse vídeo. Só que antes, se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo com quem tem interesse, curte também esse vídeo para que eu saiba que faz sentido para você e continue trazendo ainda mais materiais como esse. Tá? Não deixe de comentar caso tenha alguma dúvida, que eu faço questão de te responder. Tudo bem? Então, como que você pode investir no agronegócio através do CRA? Antes de te responder essa pergunta, eu quero que você entenda o que é o CRA. O CRA nada mais é do que o Certificado de Recebível do Agronegócio. Tá? Então, ele é um título de renda fixa de crédito privado. O que significa isso? Que ele é emitido exclusivamente por empresas específicas. Tá? Ele não é emitido por bancos, por exemplo. Ok? E representa promessa de pagamento futuro. Quando você compra um CRA, você recebe a rentabilidade e no final, tá, no vencimento, você resgata não só os juros, mas também o principal, de acordo com as características daquele CRA, daquele certificado de recebível. Ok? E quem que emite o CRA? Como eu falei, não são as financeiras, tá? Não são bancos, não são instituições financeiras, mas a emissão é exclusiva das securitizadoras. As securitizadoras, elas pegam os títulos emitidos por empresas, transformam esses títulos em títulos de valores mobiliários que são distribuídos para os investidores em geral, tá? Então, por isso que eu coloquei aqui logo embaixo que ele é disponibilizado para o público geral, para os investidores, tá? E aí eu quero que você entenda como que funciona o passo a passo até chegar a um CRA no mercado. Tá? Então, o que acontece? Uma empresa, então vamos lá, vamos pensar nesse esquema aqui. Então, existe uma empresa credora. Isso significa que ela tem recebíveis com lastro no agronegócio. E aí ela emite um título chamado de Certificados de Direitos Creditórios. Não sei se você já ouviu falar, mas esse título também é conhecido como CDCA. Ok, então a empresa ela possui valores a receber ao longo do tempo, ela empacota tudo isso e oferece para as securitizadoras. E aí a securitizadora transforma o CDCA em um CRA, que são títulos negociados e entregues aos investidores finais. Então, um resumo da ópera aqui para você. Como é que funciona? Então, supondo que uma empresa ela tenha recebíveis com lastro no agronegócio no valor de 10 milhões de reais. O que ela normalmente faz? Ela oferece esses 10 milhões para o mercado em troca de receber 8 milhões à vista. E essa diferença entre 8 e 10, né, que é 2, no caso, seriam os juros que ela pagaria para os investidores. Então, basicamente, é essa troca que é feita e dessa forma chega, então, um título chamado de CRA para o mercado para você investir. Tá? E algumas características importantes desses títulos é o seguinte, para a pessoa física, o CRA ele é isento de imposto de renda, por isso que muitas pessoas, quando querem investir na renda fixa e querem receber um pouco mais de retorno, procuram esse tipo de investimento aqui, porque ele é isento de imposto de renda. Só que, em contrapartida, ele também não possui garantia do fundo garantidor de crédito, porque ele é emitido pelas securitizadoras, né? E o lastro lá atrás, né, o crédito, o risco de crédito aqui está na seguradora
e na empresa que emitiu o CDCA. Então, por isso que a gente não tem a garantia do FGC. Pode ser que alguns títulos, alguns CRAs, tenham garantias. Então, lembra que eu citei que as empresas credoras, elas têm os recebíveis com lastro no agronegócio? Pode ser que, por mais que esse título não tenha o FGC como garantidor, aqueles recebíveis que ela tem, ela pode colocar como garantia. Caso ela não consiga arcar com os juros, com o pagamento do principal, ela pode oferecer aquele recebível como garantia, tá? Então, alguns CRAs têm como garantia o recebível, aquele valor a receber da empresa, tá? Então, eu espero que você tenha entendido. Caso você não tenha entendido, manda aí nos comentários que a gente troca uma ideia sobre esse assunto, ok? E pode ser que os títulos sejam pré-fixados, os CRAs sejam pré-fixados. O que isso significa? Que eles tenham uma rentabilidade fixa. A gente vai ver isso aqui mais aqui na hora de olhar os exemplos, tá? Então, supondo o CRA lá tenha 10% de rentabilidade ao ano para vencimento em 2035. Pode oscilar a taxa de juros, inflação, câmbio, qualquer coisa, mas aquele título continua pagando os 10% ao ano. Por isso que ele é um título pré-fixado. Pode ser também um título pós-fixado. O que significa um título pós-fixado? Ele é um título atrelado, indexado ao indicador, ao índice. Então, por exemplo, o CDI ou o IPCA. Então, aquele título vai sofrer a variação do índice, seja ele qual for. Está indexado ao PETAX, né, ao dólar, por exemplo. Então, aquele título vai sofrer variação do dólar. Mas ele está indexado à taxa de juros. Então, vai sofrer as oscilações da taxa de juros e assim por diante. Pode ser também que existam títulos híbridos, que apresente característica pós-fixada. Ele é fixado no IPCA, na inflação, mas ainda assim ele oferece uma rentabilidade de 5%, mais 5%. Então, IPCA mais 5%. É possível encontrar esse tipo de situação também, tá? Qual que é a vantagem de se investir nesse tipo de título, nesse tipo de investimento? Ele apresenta uma maior rentabilidade comparado aos outros títulos de renda fixa, mas o risco também é proporcional a essa rentabilidade, o risco é maior de se investir nesse título, e também existe a vantagem ali de isenção do imposto de renda, esse benefício fiscal. Tá? E qual que é a desvantagem? É que ele não possui garantia pelo FGC e o risco está diretamente ligado ao crédito do emissor, tá? A securitizadora, e também o risco de crédito da empresa. Tá? Nesse caso aqui, o risco maior está na securitizadora. Ok? E aqui eu quero trazer para você um pouquinho da análise. Como a gente consegue analisar e identificar um CRA? Então eu peguei aqui uma redação da Suno Research. Esse CRA aqui, ele vai ser emitido aqui pela securitizadora, mas quem que é o devedor? O devedor é a JBS. Tá? Então eles vão captar aqui um montante de 1,5 bi, podendo ser aumentado em até 25%. Tá? Então olha que são CRAs de 4 séries, a gente vai ver aqui um pouquinho dessas características de série diferente. Olha só, então a série 1, tá? Olha só como é a remuneração desse CRA. Então ele vai sofrer a variação do dólar, PETAX 800, mais 6% ao ano. A série 2 vai sofrer a variação da NTN-B 2033, então é um título que tem a variação ali, tem como índice o IPCA, mais 0,6% ao ano, ou IPCA mais 6,45% ao ano, dos dois o maior. A série 3, qual que é a rentabilidade desse título? NTN-B 2040, mais 0,75% ao ano, ou IPCA mais 6,65% ao ano, dos dois o maior também. Tá? E a série 4, NTN-B 2040, mais 1,10% ao ano, ou IPCA mais 6,90% ao ano, dos dois o maior também. Então,
Quanto maior a série aqui, maior o risco também. Por isso que o retorno aqui desse último título aqui é bem alto, né, comparado aos demais. Então fica bem atento aí a essa emissão, tá? Vamos ver alguma coisa aqui útil também. Então não tem garantia, né? Nesse caso aqui não tem garantia, mas poderia ter aí uma carteira de recebíveis ligado ao agronegócio, né, da JBS, mas nesse caso não tem. Então, bem tranquilo, é um título muito tranquilo de se avaliar, tá? E espero que você tenha entendido aqui, olhando as características, né, principais da emissão. Então, eu te mostrei tudo o que você precisa saber para investir num CRA e ver se vale a pena. Outra coisa, uma característica importante aqui que vale a pena a gente avaliar, olha só, será que tem vencimento aqui? Aqui, ó, data de vencimento. Esse título, ele é um título para investimento de médio e longo prazo. Olha só, o vencimento da série 1, daqui 5 anos, lá em 2029. Já a série 4, a quarta série aqui no caso, lá em 16 de maio de 2044, 20 anos investindo. Então, ele é um título não para objetivos de curto prazo, mas para objetivos mais longos. E por isso que eles oferecem essa rentabilidade maior aqui também. Tá? Então, o retorno desse investimento está muito diretamente ligado ao período, ao prazo, que é longo, e também ao risco, tá? O risco de crédito das instituições emitentes. Então, eu espero que você tenha entendido, tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, compartilha com quem tem interesse e te espero numa próxima. Valeu, até mais!